No portal agência.eclesia.pt encontra estas e outras notícias que atualizamos permanentemente. 400 anos de história vicentina e 300 de presença em Portugal. Datas que estão a ser assinaladas pelos padres vicentinos, onde é visitador Padre José Alves, hoje convidado do programa Eclésia. Muito boa tarde. Obrigado por estar neste programa, Padre José Alves. Neste dia 9 de novembro de 1717, não é? Que história começava em Portugal com a chegada do primeiro Padre vicentino? Muito boa tarde e obrigado pelo convite. Começa uma história bonita, mas ela tem precedentes. E os precedentes é o início, um século antes, de um carisma, de um dom dado à Igreja para a sua edificação, a Vicente de Paulo, por Deus. E esse carisma vai se desenvolver em 3 vetores muito importantes. A organização da caridade a partir das paróquias e das comunidades locais. Depois, o início das chamadas missões populares, que são campanhas de formação cristã dos adultos durante várias semanas. E depois a dinamização cultural e pastoral do clero através das chamadas conferências das terças-feiras e dos seminários, da organização dos seminários em França. Um século depois, no dia 9 de novembro, chega a Portugal o padre José Gomes da Costa. E isto 1717? 17? Sim, 1717. Chega a Portugal um padre português que muito ocasionalmente foi parar à Itália, lá se faz sacerdote diocesano e depois sacerdote da Congregação da Missão e traz para Portugal este mesmo carisma. E desembarca exatamente a 9 de novembro de 1717. Começa aí a história dos padres vicentinos em Portugal. É também da chegada do carisma vicentino ao nosso país? Sim, exatamente. E a nossa história, a nossa presença em Portugal tem 3 períodos. Um que vai de 1717 a 1834, em que fomos extintos com a chegada do liberalismo. Depois, 1858 1910, e depois em que fomos extintos pela República, e depois em 1927 até hoje. História de congregações religiosas idêntica, passam por esses percalços e fixemos-nos no hoje. O carisma vicentino, que atualidade permanece em torno desse modo de ajudar quem precisa? Eu penso que o carisma vicentino tem uma atualidade extraordinária, não só a nível da sociedade, como também a nível da Igreja. A nível da Igreja, uma das características de Vicente de Paulo era exatamente ser a encarnação do próprio Cristo. Nós estamos a fazer o que o Jesus Cristo fez no seu tempo. Debruçar-se sobre as misérias humanas e ajudar as pessoas a libertar. Olá, muito boa tarde. Faz hoje 300 anos que chegava a Portugal o primeiro sacerdote vicentino. Um modo de vida e um carisma iniciado por São Vicente de Paulo, 100 anos antes, em França. E estas 2 datas jubilares estão a ser assinaladas pela Congregação da Missão, que desde outubro é coordenada pelo Padre José Alves, hoje convidado do programa Eclésia. Ele vai nos apresentar os projetos que celebram estas 2 datas jubilares. Será depois de lhe mostrarmos algumas notícias que marcam a atualidade religiosa. Tem pernas para andar e vontade de o fazer. As palavras de Dom Manuel Clemente sobre o associativismo profissional católico. Nos 300 anos do Patriarcado de Lisboa, o associativismo profissional católico reuniu diversos setores da atividade para debater a forma como assume a sua identidade cristã no meio laboral e o desafio de ser mobilizador na sociedade. Os cristãos têm uma responsabilidade muito grande. É muito importante eles constituírem-se como mobilizadores da própria sociedade, a partir da tal responsabilidade pessoal que eu falei e do seu sentido de missão. Há uma missão a cumprir, há algo para cumprir e para fazer valer. O Papa Francisco diz que o tempo é superior ao espaço, a unidade prevalece sobre o conflito.
todos estes critérios que o Papa nos dá são aspectos muito práticos que podemos levar para a vida do dia-a-dia. Os juristas católicos destacaram a importância da justiça e alertaram para o sentimento de desconfiança que se instala nas instituições e nas pessoas quando a justiça não funciona. E o Papa aponta para isso, que países que têm sistemas de justiça mais fracos, ele está sobretudo a pensar em países em vias de desenvolvimento, a ideia de Estado não acontece, as pessoas não são felizes, não são realizadas na sua plenitude. E isso acontece num país que não tem tribunais, mas também acontece num país em que os tribunais não funcionem bem. E, portanto, essa discussão tem sempre a possibilidade de ser transportada de uma realidade para outra, porque a questão é sempre a mesma, é as pessoas sentirem que não é feita justiça. Aliás, o Papa, já agora uma coisa muito interessante nesta encíclica, chama a atenção 2 ou 3 vezes, o que é muito, para as leis que às vezes não passam da letra da lei, que ficam letra morta, e portanto chama a atenção para que a lei não basta, é preciso que as mentalidades mudem, que a cultura mude e que as pessoas estejam abertas e de coração aberto a receber aquilo que são o bom conteúdo das leis. Entre os jovens católicos, a identidade cristã é também um elemento agregador na defesa dos seus direitos laborais e profissionais. E nomeadamente os jovens, por esta grande confusão que é a sociedade atualmente, sente muitas vezes esta falta de referências e muitas das vezes quando elas são mostradas, eles agarram-nas, não é? Os meus colegas, os meus amigos agarram-nas, os outros jovens com quem estamos. Quando nem sequer têm esta oportunidade, continuam sem saber a que se agarrar. Encontrar respostas para as questões fundamentais da vida a partir de uma reflexão sobre a encíclica Laudato Si, publicada pelo Papa Francisco, mas também afirmar a identidade cristã no mundo profissional. O que está aqui em causa é a sociedade civil a tentar intervir, agrupar-se, fazer unidade e fazer sentir a voz da Igreja, no fundo, nessa sociedade em que vivemos, porque a Igreja não são só a Igreja institucional, somos todos nós que aqui estamos e, portanto, acho que é por aí. Agora, isto não impede que não possa haver uma organização política, como já em tempos houve a democracia cristã, que foi importantíssima em países como, por exemplo, a Itália, a seguir à Segunda Guerra Mundial. Nada impede que não haja e que não possa haver um partido político inspirado pelos valores da Igreja. É isto. Neste momento temos ou não temos? Bem, isso compete aos políticos decidir se assumem como partido cristão ou não. O Patriarca de Lisboa destaca a importância dos católicos assumirem cada vez mais a sua identidade e os profissionais católicos desenvolveram uma atitude que devolva os valores cristãos ao mundo do trabalho. Eu convidei as associações profissionais católicas que estão presentes no Patriarcado para virem partilhar o que fazem, os seus planos, os seus projetos e está a ser muito bom, até porque a afluência é mais do dobro daquilo com que nós contávamos ainda anteontem. Isso significa bem que o associativismo profissional católico tem pernas para andar e tem vontade de o fazer. Na Universidade Católica, os profissionais cristãos de diversas áreas a debater as interpelações levantadas pela encíclica ambiental do Papa Laudato Si, com foco em 3 áreas: a vida, o trabalho e a relação. O selecionador nacional de futebol evangeliza fora do Relvados e foi à Diocese de Lamego falar sobre a sua experiência como homem cristão. O selecionador nacional de futebol, engenheiro Fernando Santos, esteve em Meda. O lançamento do programa, mais minucioso do que aquele que temos agora, com a presença do Superior-Geral, recentemente eleito, e com a presença do seu Cardeal Patriarca na paróquia de Santo Tomás de Aquino. Uma celebração neste dia 29 de janeiro. Depois, um conjunto de outras iniciativas serão assinaladas até 26 de novembro, se bem vejo, aqui na informação. Com uma exposição no Seminário de São José, em Felgueiras, e depois o encerramento dessas E daremos atividades. conta dessas várias iniciativas também aqui neste programa Eclésia e muito obrigado por isso. Através da divulgação que a própria Congregação da Missão fará também. Muito obrigado, Padre José Alves, e felicidades obrigado também para eu este por esta momento. oportunidade. Sim. Muito obrigado.